Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 27. Livro do profeta messiânico, o profeta Isaías, capítulo de número 27. Toda atenção à palavra nesse momento. Eu quero agradecer aos amados visitantes. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Não posso nem pedir desculpas, porque senão serei punido pelo Senhor. Porque as ações que aconteceram aqui nessa manhã não vieram de homens, mas foi a ação direta do Espírito Santo de Deus. A igreja de Atos, ela é conduzida pelo Espírito Santo. Os profetas, os apóstolos, eles eram conduzidos pelo Espírito. E o nome dessa igreja é porque não tinha outra igreja, só tinha a igreja apostólica, que é a igreja de Atos. Atos dos Apóstolos, foi assim que foi registrado o livro histórico, Atos dos Apóstolos. Isaías, capítulo de número 27, versículo de número 1, diz assim: Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz. E o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Pai, nós colocamos a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor. Te agradecemos por tudo que já foi manifestado neste lugar. Pela ministração da adoração, pela ministração da dança, pela entrega dos dízimos, das ofertas. E agora nós nos inclinamos a entender a Tua palavra. Que mais uma vez eu possa ser o Teu instrumento, possa ser uma bênção para a vida dos Teus filhos, e que nesta mesa de comunhão da ceia, venhamos estar, meu Pai, num só espírito, com um só pensamento e um só coração, inclinados para ouvir a Tua voz. Que os nossos ouvidos estejam cativos ao Teu senhorio de Cristo, nossa mente, o nosso coração, estejam isentos de qualquer coisa externa que possa atrapalhar este culto, que possa atrapalhar a reflexão da Tua palavra. Que esta palavra possa trazer mudança e transformação ao nosso caráter, mudar a nossa personalidade em direção à Tua vontade. Mais uma vez te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, povo do avivamento. Subiu um incenso de adoração, literalmente hoje, não? E eu fiquei, quando os meninos abriram aqui as janelas, eu fiquei imaginando como era, né? Na tenda, porque esse mesmo incenso, ele era colocado na tenda, e eles não entendiam por que eles faziam aquilo, eles só faziam para obedecer. Então eles queimavam o incenso, a adoração, o símbolo da adoração, ela subia como cheiro suave. Por isso que tem uma música do pastor Antônio Cirilo que ele diz: suba a tua presença, a minha adoração, como oferta de alegria, como cheiro suave. Que tudo que você fizer, que suba para o Senhor como cheiro suave. Que Ele se alegre comigo, que Ele se alegre com você. Amém? Queridos, olha que texto interessante. Naquele dia o Senhor castigará com a sua espada dura, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, sim. O Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o monstro que está no mar. Eu vou
ministrar como eu falei, eu acho que na ministração passada, não, acho que umas 2 semanas atrás. É um texto que, se você ler em casa, você não vai entender nada. Pastor Pedro, dá para entender isso aí? Não, quem deu para entender isso aí? E o contexto literal e cultural dessa palavra, eu vou trazer para vocês, porque o profeta Isaías, ele profetizou entre o século 8 e 7 a.C., entre 600 e 700 a.C., em um tempo de grandes ameaças que existia sobre Israel, ameaças geopolíticas, e principalmente a Síria. Futuramente veio a Babilônia, mas o capítulo de número 27 não se restringe a esse contexto imediato do que estava acontecendo em Israel, mas ele vai nos levar, amados, ele nos projeta uma realidade espiritual e escatológica que transcende o momento histórico, passa do momento histórico. E quando eu digo que traz sobre uma realidade espiritual e escatológica, está nos dando uma referência sobre coisas que ainda irão acontecer. Por isso que a escatologia quer dizer a doutrina das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, de coisas que ainda vão acontecer. Então, se está trazendo essa mensagem, esse versículo, se está apresentando para nós uma mensagem do tempo para eles, pelo momento que eles estavam vivendo, também está trazendo uma reflexão para nós, por aquilo que ainda vai acontecer. Esse altar, essa escada, ela tem 7 metros. Ela tem 7 metros porque tudo aqui é profético. 7 representa também, pode se representar, ele multiplicado vira 70, né? Então, 70 é o tempo que Deus determinou para o seu povo. 70 semanas, Deus determinou para o seu povo. E dessas 70 semanas, se cumpriram 69, e faltou uma semana, que dá uma referência de 7 anos. Quantos estão comigo? Observe, o pastor Felipe pregou algo aqui, que foi muito assertivo. Tudo que você vai fazer, já aconteceu. Você concorda comigo, sim ou não? Tudo que nós vamos fazer, já aconteceu. Para Deus, tudo já se completou. Agora, tem coisas que nós fazemos no nosso tempo, que vai trazer uma referência para aqueles que estão aqui. Estranho, né, apóstolo, essa mensagem? Observe que o uso de imagens mitológicas, como o texto está falando aqui, o Leviatã, não implica que Isaías ele acreditava nesses mitos, mas que ele utilize essa linguagem simbólica comuns ao povo na época para comunicar as verdades espirituais. Isaías não acreditava em Leviatã, que você pode ter assistido, por exemplo, a Fúria de Titãs, né? E você pode ver lá um monstro enorme que saía do mar. Quem assistiu esse filme? Uma vez o professor botou para a gente assistir esse filme e depois fazer, eu acho que uma prova, irmão. Que negócio, né? Mas ali apareceram os deuses da mitologia grega, e tinha um monstro que ele emergia do mar, uma serpente marinha. Esse Leviatã é essa referência que Isaías está falando aqui, para que a gente possa entender. Leviatã era uma figura mítica, cananeia, representando o caos primitivo, o poder das trevas e a rebelião contra Deus. Era isso que representava Leviatã. Trazendo a exegese bíblica, a palavra-chave, observe que nesse texto diz, aquele dia dá uma referência profética
o profeta ali está indicando o dia do Senhor, ou seja, o julgamento e a redenção final. Olha o que o texto fala aqui, olha, acompanhe comigo. Naquele dia, o Senhor, naquele dia vai acontecer o Senhor, o julgamento, a redenção final, como diz em Isaías 2:11, como diz em Isaías 11:10. Outra coisa, o Senhor vai castigar com a sua espada dura, grande e forte. A espada aqui nós aprendemos que ela tem um símbolo da palavra, ou simboliza também o julgamento divino, de Apocalipse 19:15. Também os 3 objetivos hebraicos, dura, grande e forte, enfatiza aqui o caráter irresistível e soberano do juízo de Deus. No texto, isso tudo pastor Cícero, é a tradução do versículo que nós estamos fazendo. O Leviatã, a serpente veloz, a serpente tortuosa. Leviatã no hebraico significa Leviatã, não Leviatã, mas Leviatã com W. É descrito em outras passagens, como em Jó 3:8. Ele aparece lá como a criatura mística do caos. Então, em Jó 41, como criatura real e simbólica do mal. Em Salmo 74:14, como inimigo derrotado por Deus na criação. Olha como a gente já vai comunicando esse Leviatã na criação, o inimigo que foi derrotado por Deus na criação, a serpente. Em Salmo 104:26, como a criatura de Deus no mar. Serpente veloz e tortuosa, simboliza o caráter astuto, o caráter traiçoeiro, o fugídio e destrutível do inimigo. Então é assim que o diabo ele trabalha, ele é astuto, ele é sagaz, ele é traiçoeiro. Quantos estão comigo? O restante do texto diz que ele matará o dragão que está no mar. O dragão no hebraico significa Tanim. Tanim é outro símbolo do caos primitivo. Frequentemente é associado ao Egito, à Babilônia e às forças espirituais demoníacas. E por fim, o mar, na teologia bíblica, significa o mundo. Significa frequentemente representa o caos. Por isso que o texto diz, na palavra diz que sabemos que nós, preste aqui atenção em mim, não se perca, que nós estamos fazendo uma leitura do texto para que venhamos entender esse texto, porque se você ler esse texto sozinho em casa, você não vai entender. A Bíblia diz que sabemos que somos de Deus e o mundo jaz no maligno, a representação de mar, desordem, mundos das nações, o abismo espiritual. Por isso que os demônios, quando saíram daquele homem lá, o que estava do outro lado do mar da Galileia, saiu do Gadareno, obrigado, estão pregando comigo. Quando ele saiu do Gadareno, ele disse: deixemos que entremos nos porcos. E eles entraram nos porcos, os porcos se precipitaram aonde? Aonde? No mar, no mundo, é o abismo, é o mundo. Eles estão voltando para onde? Para o mundo, porque eles governam sobre esse mundo atmosférico que nós estamos. Então nós estamos aqui guardados por Deus, dentro dessa caixinha, mas lá fora existe a ação dos demônios. Se ele entrou, quando abre a porta da igreja, o porteiro abre a porta da igreja, ele é o primeiro a entrar e a sentar. É assim que o pai falava. Mas pelo poder e autoridade da nossa voz, ele sai no nome de Jesus. E por fim, a interpretação teológica e profética, Leviatã como símbolo dos poderes espirituais e políticos. Ou seja, o texto representa a vitória de Deus sobre a força cósmica
que ameaça o seu povo, tanto espiritual como politicamente. Leviatã também simboliza os impérios opressores da época, que era Egito, Assíria, Babilônia, e o próprio Satanás. E aí eu queria que abrisse esse texto para que você não se perdesse e se situasse. Apocalipse capítulo 12, verso de número 9. E foi preso e precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o quê? O que mais? E Satanás, que engana o mundo todo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados. Está dormindo ou está acordado? Eu nem entrei na introdução. Então o diabo é chamado aí a antiga serpente. Me pergunte por quê? Porque antes ele era a serpente lá do Éden, e quando ele cresceu ele virou dragão. E não é conversa de pregador não, é o que está escrito aqui, ó. Está vendo? A antiga serpente, ó, o grande dragão, ele cresceu e se tornou o quê? Dragão. Então o que Isaías está trazendo para nós é esta palavra. Isaías 27:1, ele antecipa, preste bem atenção, como a gente está falando de escatologia, ele antecipa a vitória final de Cristo sobre o mal. Ele já está dizendo, Cristo vai vencer o mal. 700 anos antes de Cristo nascer, Isaías já profetizava que era Ele, Deus forte, poderoso. Cristo vence o dragão na cruz e no fim dos tempos. Diga aleluia. Agora, por favor, abra Apocalipse 12, 20. Perdão. É Apocalipse 12, 1 mesmo. E viu-se um grande sinal do céu. Não, está errado. Desculpe. Apocalipse 21, 1. Eu errei. E viu-se no céu um sinal, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O mar aqui representa, ou seja, será eliminada a nova criação. Será eliminado na nova criação, simbolizando o fim definitivo do caos e da rebelião. Não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dor, não vai ter mais choro. O apóstolo René Terra Nova, amados, vou começar a pregar agora. Como se entenderam até aqui? Ele escreveu um livro, A Trama de Leviatã, uma denúncia necessária. Nesse livro ele nos alerta para uma influência espiritual sutil, uma influência espiritual demoníaca, destrutiva, que opera onde, apóstolo? Nos bastidores da igreja. Ele escreveu esse livro dessa ação demoníaca que opera nos bastidores da liderança da igreja, nas relações cristãs, as relações entre nós. Ele está dizendo que essa ação destrutiva, nesse livro, é o espírito de Leviatã operando dentro da igreja. Esse espírito imundo. Leviatã não é apenas uma figura simbólica,
é a representação de um princípio demoníaco e de distorção. É essa representação sobre soberba e divisão. É sobre isso. Leviatã, ele traz distorção, ele traz a soberba e ele traz a divisão. Separa. Ele é chamado de serpente tortuosa, porque ele torce as verdades. Interpretações. Ele torce as palavras. Ele torce os sentimentos. Ele tem o poder de torcer as intenções, as nossas intenções do coração. Nesse livro o apóstolo continua dizendo que ele trabalha no orgulho, na vaidade espiritual, na rejeição à autoridade e na contaminação de relacionamentos. Esse espírito imundo, ele atua e trabalha dentro da igreja. Se você está dormindo, fique ligado, acorde. Ele trabalha para distorcer a sua mente. Porque se você dorme, você já está sendo enganado. Porque a ideia do dormir, o espírito de cansaço, de indolência, de não entender, eu não vou ficar aqui gritando, porque se eu gritar você não entende. Eu preciso pregar e você precisa ficar atento o que esta palavra define o seu futuro aqui. Quantas pessoas passaram por aqui e foram embora? Porque esse espírito atuou na vida dos crentes. Porque a mágoa, o orgulho, a vaidade começou a tomar o coração dessa pessoa, e essa pessoa foi ludibriada, foi enganada. A mente dela foi distorcida e não tem volta. É um espírito que faz o líder se achar autossuficiente. É um espírito que leva o membro a se rebelar contra a cobertura espiritual. Esse espírito de Leviatã que transforma amigos em suspeitos e discípulos em adversários. A sua obra é invisível aos olhos carnais, mas os seus frutos são visíveis, irmãos. Nós conseguimos ver as ações dele, trazendo divisão, trazendo crítica, trazendo isolamento, trazendo confusão, frieza espiritual. Esse espírito atua desta forma. E anote essa frase: Leviatã não vem com chifres e tridentes. Ele vem com elogios ao ego. Ele vem com distorções de palavras e veneno da desconfiança. É assim que Leviatã trabalha. Observe o que eu vou te falar aqui. Ele não precisa tirar você da igreja. Ele só precisa torcer a sua visão aqui dentro. É assim que esse espírito opera. E a pergunta é: e por que, apóstolo, estamos falando disso aqui, na Santa Ceia? Porque o antídoto contra ele, contra Leviatã, está na cruz. O antídoto contra ele está na comunhão. É por isso que nós estamos falando isso nessa manhã. A ceia do Senhor é onde a trama ela é rompida. A ceia do Senhor, ela consegue romper o orgulho. É onde esse orgulho é desmascarado e é onde a reconciliação se torna real. É onde nós verdadeiramente recebemos do céu um sentimento de arrependimento, um sentimento de recomeço, um sentimento de dizer: eu vou voltar, eu me arrependo.
Eu vou me despir do meu orgulho, eu vou me despir da minha soberba, da minha altivez, e vou determinar, voltar para os princípios que o Senhor determinou para mim. Você que está anotando, diz assim: Leviatã, primeiro ponto, a serpente que torce, incha e divide. Diga comigo: torce, incha e divide. Esse espírito faz isso, consegue mudar. Observe, tem pessoas que têm posições políticas que você não consegue mudar a cabeça dessa pessoa. Por mais que ela esteja sendo prejudicada, mas ela não consegue ver o mal, só vê o bem daquele lado. Isso é uma ação direta do espírito de Leviatã. Porque eu vou votar em alguém, certo? Mas eu tenho que analisar o caráter daquela pessoa. Eu tenho que ter esse poder de não me ligar àquela pessoa a tal ponto de ela tomar uma atitude de mau caratismo e eu continuar concordando com ela. Eu tenho que começar a interpretar isso. O amor tem que acabar quando vai de encontro ao ensinamento da palavra. Então, alguém vai dizer: todo político ele é ladrão. Sim, pode ser que seja, mas quem não é? Então, dos ladrões que estão ali, eu preciso, primeiro, identificar quem é aquele que o Senhor escolheu. Porque às vezes Deus escolhe um daqueles que estão ali para trazer juízo sobre o povo. Então tem gente que está escolhendo Saul, eu quero Saul, eu quero Saul. E o Senhor disse: rapaz, não fique pedindo Saul. Eu sou seu Deus. Eu reino sobre sua vida. Não, eu quero Saul. E Deus libera Saul para trazer juízo, para mostrar para o povo qual é o caminho que ele quer para nós, para depois ele entregar Davi. Vocês estão me entendendo? Então eu não posso ter uma mente distorcida, eu preciso continuar com o Senhor. Eu não posso ficar levantando bandeira, eu preciso continuar com o Senhor. Jó 41, 34. Jó 41, 34. Anotei o texto errado daquela vez, mas agora não vai não, viu? Está demorando aí, minha irmã. Por favor, me ajude, porque senão eu vou abrir a Bíblia mais rápido. O que é que está escrito, amados? O Senhor, Ele vê tudo o que é alto. Ele é rei sobre todos os filhos. Então, as características da atuação de Leviatã, presta aqui atenção comigo. Ele torce palavras e cria mal entendidos. É assim que ele opera. Torce palavras, cria mal entendidos. Ele incha o ego com orgulho espiritual. Ele isola líderes e destrói discipulados. Tem discípulos que não procuram mais o discipulador. Tem discipulador que não procura mais o discípulo. O discípulo diz assim: ele tem que vir a mim. E o discipulador diz assim: ele não vem nem mais na minha casa. E aí vai acontecendo o quê? Divisão. Ele vai isolando líderes, ele vai destruindo o discipulado.
Preste bem atenção nisso aqui. Ele transfigura a honra e mata a submissão. Você deixa de ser submisso. Você deixa de entender qual é a missão. E a submissão não está ligada a ser mandado. Já falamos isso aqui. A submissão está ligada a você entender qual é o propósito. O discipulador fala, vai para a célula, eu não vou mais não. Eu não vou não. Cadê você aqui na igreja? Falta reunião, não avisa. Sabe? As coisas vão acontecendo e você não percebe que ali está tendo uma ação maligna, de desonra, de insubmissão. Preste bem atenção nisso. Toda vez que um coração se levanta contra a liderança espiritual, o espírito de Leviatã já está operando. Lembra que na mensagem passada nós falamos sobre você ser espiritual e que precisamos ver a ação espiritual em todas as coisas? Quando você está vivendo no mundo espiritual, você consegue ver as ações demoníacas, as ações de Leviatã nos mínimos detalhes. Olhares, gestos, comportamentos, palavras. A pessoa sendo irônico, está agindo. Pega no teu irmão e diz assim para ele. Balance ele aí, por favor. Porque tem umas pessoas que estão dormindo. Balance ele aí em nome de Jesus. E diga assim para ele: não permita que esse espírito de Leviatã atue na tua vida. Anote essa frase no seu coração. Leviatã destrói mais ministérios com fofoca do que o diabo com feitiçaria. Ele consegue destruir mais igrejas com fofoca, ministérios dentro da igreja do que o diabo com feitiçaria. Porque com feitiçaria você passou pela feitiçaria, lembra da palavra profética? Está desfeito em nome de Jesus. A apóstola faz uma cara feia assim, sabe? Eu não sei se é para o diabo ficar com medo, né? Só é liberar, irmãos, a palavra. Eu desfaço essa feitiçaria no nome de Jesus. Só isso. Mas tem gente que quer botar um incremento. Não. Desfaço. A fofoca tem mais poder. E a fofoca tem poder para destruir seu casamento. A fofoca tem poder para desfazer sociedades. A fofoca tem poder para destruir empreendimentos. A fofoca tem um poder para tirar o seu emprego, irmão. Quem é que está atuando? O Leviatã. Segundo, traumas espirituais expostas. Efésios capítulo de número 12, 6, verso 12, diz o quê? Efésios 6, 12. Pode ler, igreja.
Está escrito. Eu aconselho você a ler todos os dias, Efésios 6, do 10 ao 18. Leia todos os dias, antes de sair de casa. Leia todos os dias. E essa palavra precisa estar no seu coração, porque a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestes. E por que, olhe para cá, e por que você está continuando lutando contra as coisas naturais? Só luta com o natural quem é natural. Quem é espiritual vive lutando contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Desperta, tu que dormes. A briga que você está tendo não é física, é espiritual. O que está acontecendo na tua vida não é físico, é espiritual. Não interprete com naturalidade, porque todas as vezes que você interpreta com naturalidade, o inimigo ele vai ganhando força, ele vai crescendo. Antes era serpente, na vida de alguns tem sido dragão, porque tem naturalizado as coisas, porque não tem vigiado. Quem não quer que você esteja aqui, quem não quer que você viva a palavra, quem não quer que você esteja na comunhão dos irmãos, quem é que está trabalhando para gerar no seu coração soberba, altivez, orgulho? As forças espirituais da maldade. Quantos estão vendo agora? Vou fechar essa porta de novo, Jesus. Quantos estão vendo agora? Sabe por que eu fechei a porta, né? Senão você fica olhando para lá. Ah, eu estou ligado em tudo, irmão. Eu estou atento a tudo. Diga assim para o seu irmão: a trama de Leviatã, ela é espiritual, mas se revela no comportamento humano. Venha comigo, a linguagem torpe. Não é para falar essa parte, não. A linguagem distorcida, torpe. Tem pessoas que não conseguem falar sem um palavrão. E é como se ele se alimentasse de cada vez que você falasse um palavrão. Quantos estão me entendendo? Linguagem torpe, julgamento interno. Julgamento interno é assim, irmão. Nas novelas a gente vê isso, aquelas novelas mexicanas, amanhã fica assistindo. Cadê ela? E aí, tipo assim, a pessoa fica olhando assim, e aí a voz fica falando: eu vou matar essa ordinária. A frieza no relacionamento. A pior coisa que tem é você ser frio com o outro, é ou não é? Você mata uma pessoa quando você não fala com ela, quando você ignora ela. Todo o tempo é se abraçando, dando risada, e daqui a pouco você vê um isolamento, uma frieza no tratar, pega na mão. Vai ver aquela pessoa que pega na mão só da ponta da mão?
Entregue a mão completa. Ali o Leviatã, a trama dele já está atuando. Você está dando risada, mas eu estou falando sério, é ou não é? Você está concordando comigo ou não? Já está atuando. A frieza, o discurso de independência espiritual, não. Comigo e Deus. É eu e o Senhor. Esses comportamentos, amados, já está revelando a presença dEle. Preste bem atenção nisso aqui. Um ministério que se desliga da autoridade espiritual por revelações próprias está sob o ataque dessa serpente. Não vou dar exemplos. Já estou perto de encerrar o antídoto. Diga comigo: humildade, arrependimento, a ceia. Pega no teu irmão de novo, balance ele e diz assim: a fórmula está aqui na mesa. Abre para mim Filipenses 2, versículo 5 ao 8. Toda a igreja lê comigo. Filipenses 2, do versículo 5 ao 8. Diz assim: do versículo 5, 2:5. De sorte que haja em vós aleluia! Uhul! Dê um aplauso bem forte ao Senhor! Sendo Deus, humilhou-se a si mesmo. Humildade. O caminho de volta à humildade intencional. Reconciliação e comunhão restaura o que Leviatã tentou distorcer, irmãos. É você determinar hoje qual é o novo comportamento que você terá, porque cada ceia é uma nova oportunidade. Quantos estão comigo? Diga comigo: cada ceia é uma nova oportunidade. O diabo não quer que você venha para a ceia. O diabo não quer que você, tome posse dos elementos da ceia. Porque cada ceia é uma nova oportunidade. Quantas vezes eu já vi na ceia o marido se reconciliando com a mulher? Quantas vezes eu vi na ceia Deus te dando, o Espírito Santo se movendo dentro de você e disse: procure lá seu irmão, vá até ele, peça perdão. Só acontece isso aonde? Na maioria das vezes é aonde? Porque a ação do Espírito, ela é direta. Quando se revela, quando se fala de corpo, quando se fala do sangue do justo, a ação do Espírito é direta. A ceia é a mesa onde o orgulho morre. Diga aleluia. E a honra ressuscita. É na ceia. Pegue para mim esse pão aí. O pão, esse grande. Por favor, essa bandeja. Traz para mim, pastor. Pode segurar aí mesmo. Observe, irmãos. Na ceia, o pão é partido, não exibido. Na ceia, o pão ele é
não exibido. O vinho, ele é derramado, ele não é disputado. Na ceia, o pão, ele se parte. Comunhão. A mesa, essa mesa, ela tem um poder de desfazer toda a trama. Toda a trama do inimigo, a mesa tem um poder de desfazer. Em 1 Coríntios 11, 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O exame pessoal, amados, destrói o esconderijo de Leviatã. Quando você começa a se examinar na ceia, você vai começar a buscar aonde ele está escondido. Em que lugar no seu coração, em que lugar na sua alma esse demônio está atuando. Quando você vem para este momento, quando você vem pegar esses elementos, você começa a reconhecer que aqui não existe pecado. O exame pessoal vai destruindo esses esconderijos. Quando você participa da ceia sem discernir o corpo, ou seja, sem você discernir a igreja, sem ela ter esse discernimento, é abrir espaço para julgamento. Por isso muitos estão fracos. O apóstolo Paulo vai dizendo em 1 Coríntios, a partir do verso 28, é por isso que muitos estão fracos, é por isso que muitos estão doentes, é por isso que tem alguns que já dormem. Por isso, quando eu falei de você dormir, é porque tem pessoas que não conseguem ficar acordado. Quando vem a palavra de confronto, ela dorme, porque revela como está o seu interior, morto espiritualmente. Nessa noite o Senhor está te trazendo para um momento de comunhão, a ceia, o lugar onde o orgulho morre. A ceia, você não pode tomar a ceia com arrogância, você não pode tomar a ceia com soberba, com prepotência. Olhe para cá, na ceia não existe um trono, não existe um trono ali nesta mesa, ali existe um cordeiro que foi morto por nós. Não há disputa, há entrega. Aqui é onde nós descemos para que ele apareça. Guarde essa frase na tábua do seu coração. A humildade é o caminho que, mesmo descendo, te conduz aos lugares mais altos. E é aqui, é nessa mesa, onde nós nos alimentamos dessa humildade, é onde nós nos absorvemos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus. Em forma de Deus, não usou isso. Mas antes a si mesmo se esvaziou e tomou forma de servo, humilhando-se até a morte e morte de cruz. Então, quando você se alimenta dessa mesa, você está se alimentando dele, você está se alimentando da humildade dele, você está se alimentando do caráter dele, você está comendo e bebendo Deus. Então, se você vem para cá cheio de altivez, cheio de soberba, cheio de prepotência, isso vai trazer para você uma morte espiritual. Isso vai alimentar outro bicho dentro de você que não é o Senhor. Quanto crente está morto, quanto crente está, sabe, perdido. E para encerrar, pega no teu irmão de novo.
Que eu acho que dessa vez ele está acordado. Vá, balance ele e diga assim para ele: volte para a aliança e rasgue a trama. É Jesus! O Espírito Santo hoje vai te mostrar onde Leviatã agiu na tua vida. O Espírito Santo hoje vai te mostrar onde você endureceu o seu coração. Ele tem o poder de te mostrar onde você julgou, onde você feriu, aonde você se afastou. Quantas pessoas estão afastadas do propósito, quantas pessoas estão afastadas daquilo que Deus determinou para ela, das palavras proféticas, porque esse Espírito tem atuado. Diga: Jesus está aqui, e Ele quer rasgar nessa manhã essa trama. O Senhor vai devolver a pureza ao seu chamado. O Senhor vai te devolver a humildade no seu coração. E o Senhor vai trazer a espiritualidade à sua casa. A unidade da sua casa espiritual vai se estabelecer a partir do momento que você ficar de pé. Fique de pé. Hoje não aconteceu isso, mas eu queria convidar nessa hora você sair do seu lugar e dar um abraço no seu irmão.